Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre cálculo de RPM ligado à transmissão por engrenagem. A gente vai fazer alguns vídeos referentes a esse assunto, né, ligado à transmissão por engrenagem. Hoje a gente vai começar com a questão de RPM. RPM para engrenagem é relativamente simples, né, mas aí passa algumas observações, né? A gente fez um vídeo já falando sobre RPM por meio de transmissão de correia e polia. E na questão de transmissão de movimento por meio de engrenagem, o cálculo ele é basicamente a mesma lógica, né? O que muda é que, em vez de levar em consideração o diâmetro, a gente vai levar em consideração o número de dentes. Afinal, são os dentes que são impulsionados por meio do giro, né, da engrenagem motora em relação à engrenagem movida. Engrenagem motora e engrenagem movida, o que é? Engrenagem motora é aquela que vai estar ligada à transmissão primária do motor, né? Essa daí é o que vai estar ou na verdade, né, o termo correto não seria ligado ao motor, mas sim que vai estar ligada ao acionamento inicial, né? Exemplo, num conjunto de várias engrenagens, a gente sempre vai ter uma motor em relação a uma movida, né? Com base na transmissão inicial, né? Exemplo, aqui nessa imagem aqui a gente tem duas engrenagens. Então, nesse caso aqui eu tenho uma motor e uma movida, né? A motora, nesse caso aí, é que vai estar recebendo o acionamento inicial do motor, e a movida é que vai estar sendo acionada por meio do movimento da motora. Mas se eu tivesse três engrenagens aqui, eu poderia ter um motor na inicial motora, fazendo a transmissão para a acionada, né, no caso a movida, e essa movida se torna a motora para a terceira engrenagem, assim sucessivamente, né? Então essa é uma base aí lógica para esse tipo de transmissão. Então o que muda, né, em relação à questão da transmissão por poli, correia de movimento, é essa questão que você vai levar em consideração o número de dentes, né, da engrenagem. E aí a gente vai estar falando sobre outras características físicas aí da engrenagem, né, o que faz com que elas venham ser padronizadas, né? Então existe uma série de referências que não são aleatórias, né, referentes a engrenagens, exemplo, diâmetro primitivo, diâmetro externo, altura do dente, módulo, enfim, tem uma série de situações que são padronizadas, como outros elementos mecânicos também. Bom, referente à engrenagem, né, a gente vai trabalhar em cima de um exemplo, né, para fazer aqui o cálculo, onde a gente está colocando essa engrenagem maior com 80 dentes, ou seja, a referência para o número de dentes da engrenagem com a letra Z. Para a engrenagem menor, ou com menor número de dentes, né? A gente está aqui considerando aqui o Z20, né? Ou seja, 20 dentes. Essa engrenagem menor é a engrenagem motora, né? Ou seja, o motor está acoplado a ela, né? Ela que está acionando a maior, né? Então a maior é a movida e a menor aqui a motora. Lembrando, é sempre da menor para maior essa questão de motor e movida? Não, aí depende do tipo de transmissão que você está realizando. Uma coisa que é importante que vocês observem aqui é o seguinte: se essa engrenagem menor tem menos dentes do que a maior, significa que quando essa engrenagem menor completar 360 graus de volta, né, ou seja, de giro, essa maior aqui ela ainda não vai ter completado os 360 graus de giro, né? Observa que 20 dentes em relação a 80, se a gente for fazer uma relação de proporção, 20 dentes é igual a 25% dos dentes da que tem 80, né? Então, quando essa engrenagem menor completar 360 graus, a maior só vai ter completado um quarto de giro, ou seja, 90 graus de deslocamento, né, deslocamento angular, né? Então, é a relação de proporção, né? Então, significa na prática que
essa engrenagem maior ela vai ter uma redução em relação à menor de 1/4, ou seja, 25%. Né? Então, se essa engrenagem menor ela girar 10.000 RPM, a maior ela vai estar girando a 2.500 RPM, por causa dessa questão do número de dentes, né, de uma em relação à outra. É a mesma lógica proporcional para transmissão com correia e polia, tá bom? Bom, vamos supor aí que a RPM inicial do ciclo seja de 1.600 RPM, ou seja, o motor está girando a 1.600 RPM, e como essa engrenagem menor está ligada diretamente a esse motor, ou seja, a engrenagem menor também vai estar girando a 1.600 RPM. Né? Então, como a gente já falou na lógica, aqui a gente já viu que a relação de transmissão é de 1/4, né? Ou seja, 25%, a gente já sabe que essa engrenagem maior ela vai girar a 25% de 1.600 RPM. Mas vamos calcular para ter certeza. Né? Essa aí é a fórmula padrão, onde N representa a rotação, Z número de dentes, então a gente tem N1Z1, N2Z2. Colocando aqui em relação aos elementos da situação, N1 vai estar ligado à rotação dessa engrenagem menor, ou seja, 1.600. Z1 está ligado ao número de dentes dessa engrenagem menor, né, ou seja, Z20. Z2 está ligado ao número de dentes da engrenagem maior. Né? Então, Z2 ele está ligado ao Z80. E N2 é o que a gente está querendo saber, que é a rotação final aqui na engrenagem maior. Então, substituindo os valores na fórmula, a gente vai ter 1.600 vezes 20, né, que é justamente a RPM inicial da engrenagem motora, vezes o número de dentes da engrenagem menor, dividido por 80, que é o número de dentes da engrenagem maior. Então, RPM da engrenagem movida, ou engrenagem motora, vezes o número de dentes da engrenagem motora, né, que é a menor, dividido por 80, que é o número de dentes da engrenagem maior, ou seja, movida. Então, a gente vai ter 32.000 dividido por 80, que vai dar igual a 400 RPM. Então, a rotação da engrenagem maior ela é de 400 RPM. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!